Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos à nossa escola bíblica virtual, nossa EBD online. Meus irmãos se lembram bem que nós estamos nessa EBD virtual, online, temporária, estudando a primeira carta de João. E serão 10 estudos, meus irmãos. Nós estamos chegando hoje ao 7º estudo. No estudo passado, nós pensamos sobre a relação do Filho de Deus com o pecado e vimos que o Filho de Deus, aquele que vive em comunhão com Deus, ele não vive na prática do pecado, ele não pode viver na prática do pecado. E hoje nós vamos ver, nesse nosso 7º estudo, sobre o tema governados pela lei do amor. E para tanto eu quero ler para os irmãos no capítulo 3 de 1 João, os versículos 11 até o 18, que dizem assim: porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por que uma causa o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Qualquer que aborrece a seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo o seu irmão necessitado lhe cerrar ou fechar o coração, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. A minha oração, meus irmãos, nesse momento é para que o Espírito de Deus nos ensine a todos nós, a mim e a você, sobre esse tema tão importante que é o tema do amor, que ele aplique a sua palavra ao nosso coração. Tem uma história, meus irmãos, que diz que as arquibancadas de um estádio, de uma universidade, estavam repletas de estudantes durante uma muito disputada partida de futebol. No intervalo do jogo, um garoto novo, bem novinho, passando por entre as pessoas, aquela multidão de gente, anunciava a venda de saquinhos de pipoca. Esse garoto levou um esbarro e teve o seu cesto virado, entornado, espalhando pelo chão os saquinhos de pipocas. E o menino então começou a chorar enquanto recolhia penosamente a sua mercadoria. Um senhor bondoso, aproximando-se, o ajudou a recolher as pipocas, colocando-as no seu cesto. Quando terminou o trabalho, o menino virou-se para o gentil cavalheiro e, com muita ternura, perguntou: o senhor é meu tio? Não, respondeu o homem. Mas por que você me pergunta se eu sou o seu tio? E aí o garotinho responde para ele: bem, é porque eu tenho um tio que é crente e ele sempre ajuda os outros. Meus irmãos, não é nada incomum que muita gente pense que as pessoas bondosas que auxiliam aos necessitados sejam crentes em Jesus, porque essa deve ser a atitude daqueles que são crentes em Jesus. Como eu disse no início, no estudo anterior, nós vimos sobre a relação do Filho de Deus com o pecado. E enfatizamos que o Filho de Deus, ainda que seja um pecador, não vive na prática do pecado. E também vimos que se alguém vive na prática do pecado, vive para o pecado, esse tal não é filho de Deus. Mas, meus irmãos, com respeito ao amor, a relação
do Filho de Deus para com ele, para com o amor, pensando agora no amor, não mais sobre o pecado, há de ser governado por ele. O Filho de Deus, aquele que crê no Senhor Jesus, a relação dele para com o amor é de ser governado por ele, pelo amor. Essa é a mensagem da palavra de Deus. Talvez não seja algo muito fácil para alguns ou para muitos, mas é isso que a palavra de Deus nos ordena. Toda a lei, os irmãos conhecem bem, né? A mensagem bíblica de que toda a lei se resume em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Quando perguntaram, alguém tentando, provando, né, a Jesus, perguntou para ele sobre qual era o maior de todos os mandamentos, ele disse que a lei se resume nesses dois: amar a Deus sobre todas as coisas, falando de forma bem resumida, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Nos versículos que nós lemos, meus irmãos, inicialmente para o nosso estudo de hoje, João fala exatamente sobre o amor. Sobre isso, sobre o amor. Então, baseados nessas palavras de João, que não são simplesmente de João, né, mas do Espírito Santo de Deus através de João, nós vamos pensar um pouquinho então sobre esse tema tão importante para a vida cristã. Primeiro, irmãos, nós devemos destacar aí no texto que esta mensagem, a mensagem do amor, não era uma novidade para eles, e muito menos é uma novidade para nós. É uma mensagem antiga, né? Porque João começa nessa parte do seu texto, esse trecho que nós escolhemos para a nossa reflexão hoje, para o nosso estudo hoje, ele começa dizendo assim, logo no verso 11, porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio. Então não era uma mensagem nova que João estava transmitindo para eles agora, naquele momento. Não, é a mensagem que eles ouviram desde o princípio. Qual era a mensagem? Que nos amemos uns aos outros. Então, não era nenhuma novidade para aqueles crentes para quem João estava escrevendo esta epístola, que eles deveriam amar uns aos outros. A mensagem do amor não era uma mensagem antiga, era a mensagem que eles ouviram desde o princípio. Jesus, meus irmãos, havia ensinado o amor, pregado o amor. No Evangelho de João, no capítulo 3, versos 34 e 35, estão registradas as seguintes palavras de Jesus, lá naquela ocasião, bem antes de João escrever esta sua primeira epístola. Jesus já ensinava aos seus discípulos: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. E nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Em Mateus 5, 43 a 46, Jesus chega a dizer, no seu ensino, no Sermão da Montanha, que até os inimigos, obviamente os inimigos humanos, né? Não o nosso inimigo espiritual, mas os inimigos humanos, devem ser objeto do amor dos crentes, do amor daqueles que têm comunhão com Deus. Então ele diz lá: ouvistes o que foi dito, amarás ao teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, disse Jesus, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque Ele faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos.
Porque se amardes os que vos amam, se amardes apenas os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? Então, meus irmãos, Jesus pregou sobre o amor, Jesus ensinou, havia ensinado desde o princípio o amor aos seus discípulos, e nós também temos sido ensinados pela palavra de Deus acerca do amor. A própria lei se resumia no amor. Em Mateus 22, 34 a 40, nós lemos que os fariseus, ouvindo que ele, Jesus, fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar, e um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Também, meus irmãos, eu não sei se eles, os discípulos, ou as pessoas para quem João escrevera a sua epístola, já haviam ouvido, mas Paulo também ensinou que o caminho mais excelente que existe é o caminho do amor. Quando ele escreve a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, ele termina o capítulo 12, no verso 31, dizendo assim: procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda melhor, um caminho sobremodo excelente. E aí no verso 13 ele começa a falar sobre esse caminho sobremodo excelente, que é o caminho do amor. Ele vai dizer assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. E ele termina o capítulo 13, lá no verso 13, dizendo assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três. Porém, o maior destes é o amor. E Paulo também ensinava que o amor faz parte do fruto do que o Espírito produz na vida dos crentes. Escrevendo aos Gálatas, no capítulo 5, versos 22 e 23, ele diz assim: mas o fruto do Espírito a primeira coisa que ele coloca é o amor. Então, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Então não era uma mensagem nova. Esta mensagem do amor não era uma mensagem nova, era uma mensagem antiga e exaustivamente ensinada tanto por Jesus quanto por seus apóstolos. Agora, meus amados irmãos, se essa mensagem não era nova para eles que viviam lá no primeiro século da era cristã, quanto mais para nós que estamos vivendo agora, no 21º século da mesma era. Se não era nova para eles, muito menos para nós. Porém, meus irmãos, ainda assim, a igreja tem enfrentado problemas nessa área. Mas nós precisamos aprender a ouvir e a obedecer os ensinamentos da palavra de Deus, principalmente no que concerne ao amor, a maior, a mais excelente de todas as virtudes. Eu sei que às vezes não é algo muito fácil de se praticar, mas é o Senhor que nos manda em sua palavra. Não
sou eu o pastor, ou não é algum pastor, ou não é alguma igreja simplesmente que ordena, é o Senhor que nos ordena em sua palavra, que nós nos amemos uns aos outros. O amor é a mais excelente de todas as virtudes. Vai chegar um tempo em que nós não precisaremos mais da esperança e nem da fé, como disse o apóstolo Paulo, mas o amor permanece para sempre. Então, a primeira coisa que nós destacamos aí no texto é que é uma mensagem antiga, não é uma novidade para nós, não é algo que nós estamos aprendendo agora. Nós aprendemos desde o princípio da nossa vida cristã. Segunda coisa que eu destaco aí, meus irmãos, nesse texto, é que a prática do amor é uma prova de que nós somos salvos. Nós não somos salvos porque amamos, não, nós somos salvos pela graça de Deus em Cristo Jesus, porque Cristo nos ama, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus nos ama, nós cremos em Jesus e pela graça, então nós somos salvos. Mas a partir do momento que nós somos salvos, meus irmãos, uma das coisas que comprovam isso é a prática do amor, porque Jesus produz isso nas nossas vidas, o Espírito de Deus produz isso nas nossas vidas, o fruto do Espírito é amor. Se esse fruto não é produzido nas nossas vidas, se nós não amamos, não praticamos o amor, então é uma prova de que possivelmente a graça de Deus ainda não está em operação nas nossas vidas. Agora, se nós praticamos o amor, até mesmo para com os nossos inimigos, então essa é uma grande prova de que nós já fomos alcançados pela graça salvadora. O versículo 14 nos informa assim: nós sabemos que já passamos da morte para a vida. Como é que nós sabemos que já passamos da morte para a vida? Nós sabemos porque amamos os irmãos. Aquele que não ama ainda permanece na morte. Então o amor funciona como uma espécie de comprovante, funciona como uma espécie de carteira de identidade celestial, né? É uma prova de que nós somos cidadãos celestiais, cidadãos do reino dos céus. O amor é essa espécie de carteira de identidade celestial, é uma prova de que nós somos salvos. Jesus também ensinou isso, meus irmãos, quando disse aos seus discípulos, no capítulo 13, verso 35 do Evangelho de João: nisto conhecerão que sois meus discípulos. Como é que as pessoas conhecerão que vocês são meus discípulos? Se tiverdes amor uns pelos outros. Então as pessoas vão olhar para a comunidade dos crentes e vão observar que há amor nessa comunidade. Amor de uns para com os outros. Amor na prática. Então eles vão conhecer, esses são verdadeiramente discípulos do Senhor Jesus. Agora, se as pessoas olham e nos veem não na prática do amor, mas nos mordendo e ofendendo e quase que destruindo uns aos outros, o que as pessoas vão pensar? O que elas poderão pensar? Ah, esses aí não são... Parece que não são verdadeiros discípulos do Senhor Jesus. Mas, se houver amor, então as pessoas conhecerão que somos discípulos do Senhor Jesus. Numa certa ocasião, meus irmãos, o rei Salomão se viu diante de um impasse. Eu quero ler para os irmãos em 1 Reis, capítulo 3, nos versos 16 até o verso 23, para mostrar aos irmãos qual era esse impasse diante do qual Salomão se viu naquela ocasião. Um impasse que Salomão estava vivendo. 1 Reis 3, 16 a 23. Veja aí qual é o impasse.
Então vieram duas mulheres, prostitutas, ao rei, e se puseram perante ele. E disse-lhe uma das mulheres: Ah, senhor meu, eu e esta mulher moramos numa casa, e tive um filho, morando com ela naquela casa. E sucedeu que ao terceiro dia depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas. Estranho nenhum estava conosco na casa, senão nós ambas naquela casa. E de noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. E levantou-se à meia-noite e me tirou o meu filho do meu lado, dormindo a tua serva, e o deitou no seu seio, e a seu filho morto deitou no meu seio. E levantando-me eu pela manhã para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto. Mas atentando pela manhã para ele, eis que não era o filho que eu havia tido. Então disse a outra mulher: Não, mas o vivo é meu filho, e teu filho o morto. Porém esta disse: Não, por certo o morto é teu filho, e meu filho o vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei: Esta diz: Este que vive é meu filho, e teu filho o morto. E esta outra diz: Não, por certo o morto é teu filho, e meu filho o vivo. E Salomão tinha que tomar uma decisão, tinha que julgar sobre qual dessas duas mulheres estava falando a verdade. Então ele estava diante de um impasse. Como é que Salomão resolveu esse impasse? Veja, está aí no verso número 27. Então respondeu o rei e disse: Dai, aliás, até o versículo 27, né? A partir do 24 até o verso 27. Disse mais o rei: Então vou fazer assim: trazei-me uma espada. E então trouxeram uma espada diante do rei. E disse o rei: Dividi em duas partes o menino, vamos cortá-lo ao meio, e dai a metade para uma e a metade para outra. Já que as duas estão reivindicando a maternidade do filho, então vamos dar a metade para uma e a metade para outra. Mas a mulher, cujo filho era o vivo, falou ao rei, porque o seu coração se lhe enterneceu pelo filho, e disse: Ah, senhor meu, dai a ela o menino vivo, e por modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia: Nem teu e nem meu seja, dividi-o antes. Então respondeu o rei e disse: Dai a esta, aquela que se enterneceu no coração, o menino vivo, e de maneira nenhuma o mateis, porque esta é sua mãe. Então foi assim que Salomão resolveu aquele impasse. Ele aplicou uma lei. Qual foi a lei que ele aplicou? Foi a lei do amor. Foi o amor que identificou a mãe verdadeira. Foi o amor que identificou qual das mulheres fazia parte da família daquela criança. Ora, meus irmãos, João está dizendo que nós sabemos que passamos da morte para a vida. Por quê? Através de quê? Porque nós amamos uns aos outros. As pessoas nos reconhecem como discípulos de Jesus porque olham para nós e veem o amor presente entre nós. É isso que ensina a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus também ensina que se a alguém falta o amor, esse ainda está morto. Esse ainda não foi salvo. Esse ainda não faz parte da família de Deus. Pelo menos se de uma forma geral ele não ama, ele não é capaz de amar, ele não é capaz de estender a mão para amar na prática, para fazer o bem, até mesmo a alguém que seja um inimigo seu. Se ele só tem desejo do mal no seu coração, então pode ser que ele ainda esteja morto, não seja salvo, ainda não faça parte verdadeiramente da família de Deus. Pode até fazer parte de uma igreja, ter sido batizado, estar com seu nome escrito no hall de membro de uma igreja, mas é um sinal, né, de que possivelmente ainda não faça parte da família de Deus. Não sou eu que estou dizendo isso. Claro, eu estou dizendo isso, né, mas não estou dizendo de mim mesmo. Estou dizendo a partir daquilo que diz a palavra de Deus. Salomão descobriu quem não era a mãe do menino, quem não fazia parte da família do pequenino, quando em uma das mulheres ele viu que faltava o amor pela criança.
consentindo ela em que o mesmo fosse cortado ao meio e repartido entre as duas. Então eu faço uma pergunta para você: você ama seus irmãos na fé? Não estou dizendo que você tem que viver abraçando e beijando todo mundo, né? Se jogando aos pés, se derretendo aos pés de todo mundo. Eu sei que tem pessoas que às vezes as atitudes dessas pessoas não nos agradam, nós não gostamos das atitudes dessas pessoas, mas nós precisamos amá-las. Se elas precisarem de nós, nós precisamos ajudá-las. Se elas caírem, nós não podemos simplesmente olhar e passar de largo, talvez até nos alegrando em nosso coração pela sua queda. Não, nós temos que estender a mão para levantá-las. Se elas tiverem fome, nós temos que dar de comer. Se elas tiverem sede, nós temos que dar de beber. Isso é amar na prática, o amor como mandamento. Você ama assim aos seus irmãos na fé? Você ama assim até mesmo aos seus inimigos? Amamo-nos uns aos outros? Aquele que não ama, diz João, nessa mesma primeira carta, lá no capítulo 4, verso 8, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, amor é uma prova de que nós somos salvos. Se alguém perguntar, me mostra a sua carteira de identidade celestial. Qual é essa carteira de identidade celestial? É o amor com que nós nos amamos uns aos outros. Então esse é o segundo destaque aí no texto. E o terceiro destaque, meus irmãos, que eu quero dar aí nesse texto, estão lá nos versos 17 e 18, é que a demonstração do amor precisa ultrapassar as meras palavras. Então dizem os versos 17 e 18, ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir enxergar a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Tem uma historinha bem interessante que diz que dois amigos judeus, certa vez, travavam a seguinte conversa. Um disse para o outro assim, dize-me, amigo Ivan, você me ama? E o Ivan respondeu, amo-te, e muito. Então, meu amigo Ivan, você sabe o que me dói? Como posso saber o que te dói? Ora, Ivan, se você não sabe o que me dói, como você pode dizer que me ama? E essa história, meus irmãos, eu conto para dizer que o amor verdadeiro, ele procura diligentemente saber o que dói ao outro. E pelo que dói, eu não estou querendo dizer simplesmente uma dor literalmente física, mas aquilo que perturba, a dificuldade que o outro tem, pela qual o outro está passando. Então, o amor verdadeiro procura diligentemente saber qual é a dor do outro, qual é a dificuldade do outro. E em seguida, toma providência, ajuda, estende a mão. Não simplesmente diz com os lábios que ama, mas de fato ama na prática, estendendo a mão, abrindo o coração. Paul Miguel Sartre, meus irmãos, tinha razão quando ele disse que o amor suja as mãos. Com isso ele queria dizer que o amor faz com que a pessoa vá lá até a outra pessoa que está passando por alguma dificuldade e ajuda. Alguém, meus irmãos, disse muito acertadamente que o mundo rejeita a nossa declaração de amor. Por que o mundo rejeita a nossa declaração de amor? Porque o que o mundo quer ver é a nossa demonstração de amor. Então não basta nós dizermos que amamos. Nós precisamos demonstrar que nós amamos.
o amor precisa ser prático. Então, alguém precisa que nós precisamos procurar tomar conhecimento de, por exemplo, dentre os nossos irmãos, pensando aqui na nossa comunidade, né? Primeira Igreja Batista em Muqui, tomar conhecimento, quais são as dificuldades dos irmãos, para orar pelos irmãos. Então, no meu momento de oração, eu vou orar. A irmã fulano está passando por essa dificuldade, carece da minha oração. Vou orar. Mas aí vem na minha mente assim, olha, eu posso, além de orar pelo irmão, essa é uma dificuldade pela qual está passando, que eu tenho condição de ajudar de alguma forma, então vou ajudar. Além de orar, eu vou estender a minha mão para ajudar. É isso que João quer dizer. Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato, de verdade. A demonstração do amor precisa ultrapassar as meras palavras. Precisa nos levar a uma tomada de atitude. Atitude de ajuda uns aos outros naquilo que uns e outros necessitam ou necessitamos. E concluindo, meus irmãos, eu pergunto: por que lei nós temos sido governados? O crente, meus irmãos, aquele que diz ter comunhão com Deus, precisa ser governado pela lei do amor, da mesma forma como Jesus foi governado por essa lei. Jesus disse: novo mandamento vos dou. Repetido o verso para os irmãos, João 13:34, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. E no capítulo 15, verso 12, do mesmo evangelho de João, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então lembre-se do que lemos aqui hoje, no nosso texto base, primeira carta de João. Já lemos, né, em algum ponto, não é o nosso texto base, mas está dentro da nossa carta base, a carta que nós estamos estudando. Quem não conhece a Deus, ou quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. E para encerrar, meus irmãos, eu quero contar uma história para os irmãos. Uma história que talvez seja até conhecida dos irmãos. Os irmãos já ouviram, né? Porque ela já foi contada até aqui no templo. E nessa mesma reflexão, nós já fizemos aqui há algum tempo atrás, só que agora estou fazendo em forma de escola bíblica dominical online, né? E essa história, ela tem o título Amor na Latinha. É uma história muito bonita, muito linda. E assim diz a história: um fato real. 2 irmãozinhos maltrapilhos provenientes de uma determinada favela, um deles de 5 anos e o outro de 10, iam pedindo um pouco de comida pelas casas da rua que beirava o morro. Estavam famintos. Vai trabalhar, não há mole, ouvia-se de trás de muitas portas. Aqui não há nada, moleque, dizia um outro. As múltiplas tentativas frustradas entristeciam aquelas crianças. Mas por fim, uma senhora muito atenta disse-lhes: vou ver se tenho algo para vocês. Coitadinhos. E voltou com uma latinha de leite. Que festa! Ambos se sentaram na calçada. O menorzinho disse para o de 10 anos: olha, você é mais velho, tome o primeiro gole. E olhava para ele com os seus dentes brancos e a boca semiaberta, mexendo a ponta da língua. E eu, diz a pessoa que contou a história, vivenciou, viu a história, olhava como um tolo para aquela cena, contemplava aquela cena. Se vocês vissem o mais velho, diz o narrador da história, olhando de lado para o pequenino, leva a lata à boca e, fazendo o gesto de beber, aperta fortemente os lábios
para que por eles não penetre uma só gota de leite. Eles estavam só fingindo que bebia. Depois, estendendo a lata, diz ao irmão: agora é sua vez. Ó, só um pouco. E o irmãozinho, dando um grande gole, exclamava: como está gostoso. Agora eu, diz o mais velho. E levando a latinha já meio vazia a boca, não bebe nada, só finge. Agora você, agora eu, agora você, agora eu. E depois de 3, 4, 5 ou 6 goles, o menorzinho, de cabelo encaracolado, barrigudinho e com camisa de fora, esgota o leite todo, ele sozinho. Esse agora você, agora eu, diz o narrador da história, encheram-me os olhos de lágrimas. E então aconteceu algo que me pareceu extraordinário. O mais velho começou a cantar e a jogar futebol com a latinha de leite. Ele estava radiante, o estômago vazio, mas o coração transbordante de alegria. Pulava com a naturalidade de quem não fez nada de extraordinário, ou melhor, com a naturalidade de quem está habituado a fazer coisas extraordinárias sem dar-lhes a importância que tem. Se tornou algo comum. E aí o narrador da história faz a seguinte reflexão: é assim que nós temos que amar uns aos outros, sacrificando a nós mesmos com tal naturalidade, com tal elegância, com tal discrição, que os outros nem sequer possam agradecer-nos o serviço que nós lhes prestamos. Meus irmãos, meus amados irmãos, por qual lei nós, servos do Senhor, temos sido governados? Nós precisamos ser governados pela lei do amor. Precisamos ser governados pela lei do amor. Porque é uma prova de que nós somos salvos. Sabemos que passamos da morte para a vida. Como? Porque nós amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Deus, meus irmãos, nos ajude a sermos governados pela lei do amor. Não pelo rancor, não pelo ódio, não pela amargura, não pelo ressentimento, e nem mesmo governados pelo mau comportamento dos outros para conosco. Porque às vezes nós somos governados pelo mau comportamento dos outros para conosco. Eles se comportam mal para conosco e nós os tratamos, se não os tratamos na mesma medida, com a mesma moeda, se não lhes fazemos o mal, às vezes nos tornamos completamente indiferentes a eles e aos seus sofrimentos. Então não sejamos governados nem por isso. Sejamos governados pela lei do amor, porque é assim que nos ensina a palavra de Deus. Pode não ser fácil, pode ser difícil, mas é assim que nós somos orientados, nós somos ensinados pela palavra de Deus. Que Deus ajude, que Deus tenha misericórdia de nós e que sejamos todos nós governados pela lei do amor. Eu encerro aqui esta lição, mas eu vou incluir nesse vídeo uma música no final. Se você quiser, ouça essa música em atitude de oração, louvando ao Senhor no seu coração. E que Deus abençoe a sua vida. Amém. Amai-vos uns aos outros, sujeitai-vos uns aos outros.
aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos. Temos um lugar no coração de Deus. Importa que Ele cresça e eu diminua. Quero servir aos meus irmãos, assim como Jesus. Amai-vos uns aos outros, sujeitai-vos uns aos outros. Aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos. Oh, oh. Temos um lugar no coração de Deus. Importa que Ele cresça e eu diminua. Eu quero servir aos meus irmãos, assim como Jesus. Oh, temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser temos que ser temos que ser temos que ser diga bem forte, temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser como o Pai em Cristo é. E temos que ser para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser 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 como o Pai em Cristo é. Temos que para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser 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 assim seja, Senhor.